Primeira discussão do processo número 195/2015, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, acrescenta incisos aos artigos 61 e 67 da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, a respeito de contratos e convênios celebrados pela administração municipal, bem como sobre relatórios de obras, serviços e estudos técnicos, autoria vereadores Edinho Guedes, Rogério Timóteo, Tamara Alves, Ana Lino e Paulinho do Esporte. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, funcionários da Câmara, boa tarde. Bom, esse projeto de autoria coletiva, posto que nós estamos alterando um artigo da Lei Orgânica do Município, e a Lei Orgânica do Município, ela é a lei mais importante da cidade, é equiparável à Constituição Federal para a nação. E na Lei Orgânica do Município, regulamenta-se a função e as atribuições de cada poder, no caso dos poderes municipais, executivo e legislativo. Existe um artigo que estabelece sobre como esses poderes vão se relacionar e como esses poderes vão cumprir a sua função que a Constituição Federal determina. Como vocês sabem, o Poder Legislativo ele tem duas funções. Uma, legislar, que é o quê? Fazermos as leis, discutimos as leis. Algumas leis podem ser de iniciativa dos vereadores, outras leis só podem ser de iniciativa do prefeito, mas todas as leis, obrigatoriamente, devem ser votadas aqui no Poder Legislativo. Outra função importantíssima é a função do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. E é sobre esse tema que o projeto de lei que nós estamos agora discutindo trata. De como essa ação de fiscalização deve se dar. Bom, para que todos os atos realizados, praticados pelo Poder Executivo na administração do nosso dinheiro, na administração do que é de todos, a Constituição Federal obriga que tudo isso seja documentado. Para quê? Para mera burocracia? Não. Para criar o que nós chamamos de rastreabilidade. O que é rastreabilidade? É tornar qualquer tipo de ação rastreável, passível de ser conferida se ela foi feita de forma correta ou não. Por isso que todo processo, toda contratação, todo projeto, toda obra pública precisa de ter documentos materializando e descrevendo cada passo de como aquilo está acontecendo e como o dinheiro público está sendo aplicado. Uma dessas ferramentas, por exemplo, são os contratos. Então, quando a prefeitura quer adquirir um produto, ou quer contratar um serviço, ela abre um processo de licitação, onde é dada oportunidade para as empresas que fornecem aquele tipo de serviço disputarem, e daí é que oferecer o melhor preço e muitas vezes a melhor qualidade do serviço ou do produto, ganha a licitação. Daí com isso vem o contrato, onde estabelece as cláusulas de como vai ser prestado aquele serviço ou como vai ser entregue aquele produto. Portanto, nós vemos que a prefeitura, no ato de administrar o nosso dinheiro, a coisa pública, ela obrigatoriamente, por força de lei, tem que produzir vários documentos. E nós, vereadores, se temos a obrigação de fiscalizar o trabalho da prefeitura, temos que ter acesso a esses documentos. Porém, por uma questão controvertida aí, e que nós, quase que unanimidade dos vereadores aqui, já nos posicionamos de forma desconfortável com o comportamento do Poder Executivo, de que várias vezes solicitamos cópias de contratos e essas cópias nos foram negadas com a resposta de que nós poderíamos ir até a prefeitura ler o contrato, o que é, no mínimo, inadequado ou pouco razoável, o que dificulta, sem dúvida, o nosso trabalho de realização de fiscalização.
haja vista que o Poder Judiciário, na hora que precisa, pede e a cópia está lá. E, infelizmente, inclusive em 2013, a própria bancada de apoio ao governo assinou um pedido de informação solicitando a cópia dos contratos da JTU, da Hora Parque, da Ambiental, e não nos foi enviada essa cópia. Então, diante dessa situação, passamos então a analisar qual seria a melhor forma de solucionar esse impasse, já que havia um entendimento do Poder Executivo de que nós não poderíamos ter acesso, ou poderíamos ter acesso só de forma na leitura, não caberia nos enviar essa cópia. E daí descobrimos então, não só que nossa lei orgânica já tinha artigos que mostravam que isso, sem dúvida, está dentro da atribuição do vereador e faltava uma regulamentação mais específica, mas descobrimos que, por exemplo, em São José dos Campos, desde 1997, já existe na lei orgânica de São José dos Campos a obrigatoriedade da prefeitura enviar a cópia de todos os contratos, andamentos de obras e tudo mais, e isso é feito regularmente, sem nenhum problema, sem nenhum questionamento, o que cria, e aí sim, pratica o que o artigo 2º da Constituição fala, que os poderes devem ser independentes, mas harmônicos entre si. E a relação harmônica subentende-se de se respeitar a função de cada um e facilitar o exercício da função de cada poder. Então hoje, o nosso projeto, assinado por 5 vereadores, no caso, eu, a vereadora Analino, o vereador Paulinho do Esporte, o vereador Rogério Timóteo, o vereador Itamar Alves, tem como objetivo criar essa obrigatoriedade legalmente, para que a prefeitura nos envie sim, aqui no caso especificamente, vou ler aqui para vocês, em 30 dias a contar da data da assinatura, cópia dos contratos e convênios celebrados pela administração municipal e também cópia dos relatórios parciais e finais de obras, serviços e estudos técnicos contratados pela administração municipal com os órgãos executores, sejam públicos ou privados. Então, com isso, eu penso que esse é um projeto importantíssimo, registra um marco na evolução aqui dos trabalhos do Poder Legislativo, no sentido de reforçarmos tanto a independência, como pavimentarmos a harmonia entre os dois poderes, que agora se pacifica essa dúvida, se tinha que enviar, se não tinha, se é só por consulta, se não é. E até digo que a cópia, aqui fiz questão de deixar só cópia e não cópia reprográfica. Cópia reprográfica seria o Xerox, porque a cópia pode ser digital também. Quem sabe nós possamos, através disso aqui, evoluirmos para que, quando o contrato for assinado, isso possa ser já digitalizado e enviado por e-mail aos vereadores e quem sabe até disponibilizado no site da Câmara ou da Prefeitura, para que toda a população tenha acesso, porque esses contratos versam não de interesses da Prefeitura, não de decisões ou estratégias governamentais do prefeito A, B ou C. Esses contratos tratam de como vai ser aplicado o dinheiro da população, e essa é uma informação que todos têm direito de ter acesso. E a lei da informação já é antiguinha, já faz aí 3, 4 anos que está em vigor. Então a transparência, que é um dos princípios lá previsto no artigo 37 da Constituição, a publicidade dos atos públicos, deve ser agora fundamentada e deve ser praticada, ela deve existir na prática, não pode ficar só lá no papel. Então, acho que esse é um caminho importante de amadurecimento dessa relação, de aprimoramento do trabalho do vereador, e queria, nesse sentido, obviamente, sei que é quase que um projeto, todos os vereadores aqui, quantas saias justas passamos, né? Dos moradores, eles nos param, não, por que a Hora Parque não faz o estacionamento assim, assim, assado? Por que a JTU não... E muitas vezes a gente fica cegas, porque não temos acesso às cláusulas, até para orientar o porquê pode, o porquê não pode, as perguntas que nos são feitas. Então eu tenho certeza que nós 13 temos a ciência de que termos acesso a esses contratos vai facilitar nosso trabalho, vai aprimorar nosso trabalho de fiscalização e vai, sem dúvida nenhuma, aprimorar a compreensão de cada jacariense sobre os acontecimentos da cidade, sobre a gestão da cidade, e isso é benéfico em todos os pontos. Por isso, rogo aí, além de nós 5 autores, o voto favorável dos demais colegas que
não só seremos beneficiados com o aprimoramento do nosso trabalho, mas mais uma vez, toda a população de Jacareí será beneficiada com mais transparência das informações públicas, com mais transparência de tudo o que é feito com o dinheiro conquistado, com o suor de cada um que se dedica, trabalha e constrói essa cidade, seja no poder público ou seja iniciativa privada. Então, deixo aqui o meu apelo e o meu pedido favorável. Só para fechar, queria também justificar, o vereador Edgar, que também fez as suas contribuições com relação a esse projeto, ele fez 2 emendas. Daí, vereador, eu queria explicar o porquê nós, da Comissão de Constituição e Justiça, opinamos pelo arquivamento das emendas. Primeiro, as 2 emendas, uma ela repetiu o que já tinha previsto num dos incisos, ela se tornou redundante. A outra, o que acontecia? O entendimento que o jurídico trouxe e que nós entendemos que poderia daí sim esbarrar no desrespeito da independência dos poderes, ela obrigava num nível de detalhamento operacional, que nós ficamos receosos de, com a aprovação dessa emenda, a prefeitura, quero crer que não tem essa intenção, tivesse algum argumento para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e de repente derrubar todas as propostas que estão aqui. Então nós achamos por bem manter os mesmos 30 dias que já era um prazo previsto na nossa lei orgânica e manter a questão dos contratos, dos relatórios, dos termos técnicos parciais. E nós entendemos que, ao aprovarmos isso aqui, os contratos já em vigência eles devem ser enviados, porque parece que foi uma das preocupações que você colocou na emenda. Então, os projetos em vigor devem ser enviados para que nós tenhamos aí a ciência deles. Eu acho que isso não muda, atende o que o senhor propôs, e penso que nós temos aí que ter esse zelo com relação a isso, porque realmente vai ser um desafio e um avanço muito grande para a nossa relação enquanto poder legislativo, executivo e principalmente a nossa relação de transparência e de prestação de informação e serviço para a comunidade de Jacareí. Obrigado e sigamos a discussão. O projeto continua em discussão. Hoje foi debatido aqui sobre este assunto, porque é muito importante, que foi fruto até de um pedido de informação que eu fiz e pedindo também cópia de contratos de empresas que prestam serviço, ou seja, serviço de obra, não importa. É uma forma do legislativo fiscalizar para onde e quanto está indo para determinada empresa, o que está sendo feito, o objeto do contrato. Então nós vamos ter conhecimento com mais clareza. Como eu falei aqui da empresa ambiental, ela presta um monte de serviço, de lixo, capina, varrição, e aí vai. Mas eu quero saber quanto está indo em dinheiro, a forma de ser cobrado é importante, porque é muito dinheiro. E aí foi dito aqui hoje, até pelo vereador Edinho Guedes, que tem junto com o pastor Timóteo, Itamar, Analina e Paulinho, que fizeram um projeto sobre a vinda das cópias dos contratos para essa casa, para que nós possamos estar acompanhando se está tendo realmente respeito com o dinheiro público ou não. E tem muita coisa em dúvida que nós temos que verificar. Mas vai uma pergunta aqui ao nobre vereador Edinho, que acabou de falar sobre o projeto, que eu estou com dúvida. Aqui fala dos projetos que vão acontecer e os projetos que existem hoje e que estão em vigência ou não. O senhor pudesse me responder? Sim, sobre a questão... o que acabou, acabou, tchau. Mas o que estiver hoje em vigência vai estar incluso também no projeto. Exatamente. Então isso é ótimo. Parabéns, então, a vocês, autores do projeto. Inclusive, se o senhor me permite, nessa mesma parte, eu acabei não narrando aí como se deu esse projeto.
eu queria deixar claro que essa sempre foi uma preocupação de vários colegas aqui, sempre foi quase que um consenso. E nas últimas sessões de 2014, nós 5 autores acabamos amadurecendo essa ideia. Como era uma redação simples, fizemos no transcorrer da sessão e colhemos a assinatura. Mas a Ana até veio me colocar também isso, que nós gostaríamos de franquear a assinatura de todos os vereadores como coautores do projeto, que só é possível pelo regimento interno, para que simbolicamente isso fique registrado, historicamente, que foi de uma autoria não só de nós 5, mas de todos nós. Eu agradeço. E fica franqueada essa assinatura desde já. Solicito aí o secretário ou ao Moacir que passe aí a via original do projeto para aqueles que tenham interesse em participar nessa coautoria. Eu agradeço e parabéns pela atitude, porque os demais vereadores aqui dessa casa, inclusive há tempos atrás, que foi nesse mandato mesmo, já tinha sido discutido sobre essa possibilidade do Executivo estar encaminhando para a Câmara todos os contratos. Então houve depois, acabou não indo assim a conversa para frente, mas com certeza é não só um desejo de todos os vereadores, como também uma necessidade para que todos tenham conhecimento exato de tudo, como foi, por exemplo, a dúvida é muito grande da área azul, o contrato da empresa lá, porque existe um pedido formal meu, do Fernando e demais vereadores, de que isentasse, por exemplo, as pessoas com algum tipo de deficiência física e também os idosos. Mas não pode porque existe um contrato em vigor que fala sobre números X de vagas. Então eu não posso tirar do contrato algumas vagas e dar para essas pessoas que poderiam ser contempladas. Tudo bem. Então tem contrato. Mas agora foram criadas muitas outras vagas. E daí? Mas se eu tenho um contrato, por exemplo, de 100 vagas, foi criado mais 50, mas então tem que mexer no contrato. Como é que é feito isso? Então por isso que eu pedi, e eu fiz um ofício já foi encaminhado, para que eu tivesse acesso ao contrato, para me poder avaliar de quantas vagas, e que se poderia contemplar essas pessoas ou não, como é que fica. E também eu quero saber também dos valores. Por quê? Porque São José dos Campos, uma cidade, todos aqui conhecem, lá se cobra R$ 1,20 a hora, R$ 1,20 a hora de estacionamento nas áreas públicas, nas ruas, pela empresa de estacionamento rotativo. E por que Jacareí é hoje R$ 1,80? São 50% a mais que cobra. Então, tendo o contrato na mão, nós vamos poder avaliar um pouco por que Jacareí paga mais caro, 50% mais caro do que a hora lá de São José dos Campos. É muito interessante, por isso que nós temos que ter acesso, sim, a todos os contratos vigentes com qualquer empresa, construção, serviço, tudo, para que nós possamos até prestar um esclarecimento melhor à população, para que nós possamos estar olhando e ver se o dinheiro está realmente bem gasto ou não, porque eu também tenho uma dúvida, por que é feito hoje um aluguel de 4 ambulâncias e paga quase R$15 mil para cada uma. Cada ambulância custa R$15 mil para o município. 4 ambulâncias, quase R$60 mil. Um pouquinho mais, talvez, de dinheiro, já compra um carro por mês. Isso é desrespeito com o dinheiro público. E sem motorista, é só o veículo. Então, com quase R$60 mil por mês, eu compro. E outros contratos aí, que a gente percebe que tem muita coisa. Tomara que vai dar certo isso aí, agora com essa lei é obrigado e a gente vai ter acesso. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Eu quero, novamente, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, ligados mais uma vez na sessão de Câmara, assistindo mais essa sessão ordinária. Na verdade, eu vou ser bem rápido, porque o Edinho, como um dos autores do projeto, foi bem explícito nas alterações que nós estamos fazendo na lei orgânica do município de Jacareí, que é a Lei Municipal 2.761, de 31 de março de 1990. Essa lei foi feita em março de 90, então essa lei hoje, ela tem 25 anos. 25 anos, não é fácil. E eu já estava aqui praticamente aprovando essa lei orgânica do município de Jacareí. E eu quero aqui, nesse momento, gente, vocês me perdoem, tá, até essa minha sensibilidade, mas desses que elaboraram a lei orgânica do município de Jacareí, fruto de uma lei federal recente aprovada na década de 90, na década de 80, ajudaram-nos a fazer essa lei orgânica as seguintes pessoas que já se foram: José Cristóvão Aroca, Adir da Silva Rossi, Joel Carlos Alves, Antônio Cici Raad, Dionísio Toboni, Paulo Mercadante Turci, Davi Monteiro Lino, Egílio Antônio Coimbra e Moisés Esper. Agora, qual o próximo será, hein? Será que é eu que estou na fila? Só está faltando isso. Bom, na verdade, o que nós fizemos aqui foi acrescentar ao artigo 61, no inciso, 2 incisos, se tornando no artigo 61 o inciso 37 e o 38, que a razão desses incisos já foi dito. E também foi acrescentado ao artigo 67, mais um inciso, que é o inciso 12. E esse inciso 12, ou melhor, e esse artigo 67, ele é doído, gente. Olha o que ele fala aqui na sua redação. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Então, a coisa é séria. E, na verdade, essas emendas criando os incisos 37 e 38 e o inciso 12 do artigo 2º, nada mais é do que fiscalizar mais próximo, mais perto, as obras ganhadoras de licitações que iniciam as obras no município e os seus recursos que estão sendo aplicados de forma correta. É isso aí que é o teor desse projeto que nós estamos aprovando. E estamos aqui para isso, né, Ana? Então, estamos cumprindo o nosso papel. Um abraço e até mais. O projeto continua em discussão. Bom, esse projeto aqui, que trata de ter mais transparência
nos passos da administração, tá? É um avanço realmente, como foi dito aqui, e eu quero aqui logo de início, né, parabenizar a atitude do vereador Edinho Guedes, que abriu para que a gente possa, como um marco, todos assinarem como autores desse projeto. Mas eu quero deixar aqui também o quê? Se tratando de fiscalização, tá? Eu já fiz alguns pedidos de informação aqui nessa casa, a respeito do quê? De contratos. E vou falar aqui de dois que chamam a atenção. O primeiro é a questão do quê? A questão do contrato da Ambiental, que é a empresa que faz a coleta de lixo no nosso município, algumas podas de árvore, enfim, varreção de rua, o aterro sanitário, tá, da cidade. Mas na ocasião eu pedi o contrato da Ambiental, por quê? Porque nós aprovamos aqui nessa casa, eu falo nós não, eu fui contrário a essa votação, eu não votei favorável. Para quê? Para que a Ambiental ela tivesse mais 15 anos para explorar o nosso município. 15 anos. A Ambiental, na ocasião, tinha 20 anos, já tinha explorado 5, então restavam 15. E aí depois foi votado aqui nessa casa e deram mais 15 para eles. Então são 30 anos de exploração da cidade, tá? Usando como artifício, como argumentação, a aquisição por intermédio de um financiamento na Caixa Econômica Federal para ser adquirido lá no aterro sanitário uma máquina biodigestora, tá? Então, eu fiquei o quê? Fiquei surpreso com a votação favorável a esse projeto, né? Tá? Que eu Um minutinho só, vereador, deixa eu só concluir a minha fala, já dou um espaço para Vossa Excelência. O que acontece é o seguinte, então, eu achei na ocasião que é um absurdo. Nós votamos contrário, o vereador Edgar Sazak votou contrário, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, o vereador Maurício Raca também votou contrário, tá? Então, o que acontece? Nós pedimos à prefeitura o quê? A cópia do contrato da Ambiental. Por quê? Também levantou uma outra questão, que é o quê? A respeito da pesagem dos caminhões que entram ali no aterro sanitário. Por quê? Porque nós sabemos que todos os caminhões que entram ali de lixo, eles são o quê? Eles são pesados. E isso gera o quê? Gera números de pesos de tonelada, que é onde o município vai, no caso, acertar no final do mês com a empresa que explora esse tipo de serviço. Vereador Fernando, só uma parte. E aí? Beleza? Só uma informação bem rápida. Primeiro, eu também sou contrário, fui contrário à prorrogação desse contrato e nós não autorizamos a prorrogação. Nós fizemos uma emenda que a prefeitura e a Ambiental é obrigada a comprovar que nos últimos 11 anos que faltam, não seria possível custear a usina. E isso não foi comprovado, então não está autorizado, não houve a prorrogação dos 15 anos. E com relação à cópia do contrato, nós na época solicitamos, condicionamos que para votar o projeto deveria vir a cópia do contrato, e o contrato veio, está anexado nesse mesmo projeto, está anexado lá no seu gabinete ou aqui na secretaria. A cópia, o único contrato que nós temos por força dessa discussão é o da Ambiental, infelizmente. Então, assim, me solidarizo com o desconforto de a gente não ter acesso, mas como exceção, esse foi o único contrato enviado para a prefeitura para que a gente pudesse votar esse projeto, e esse veio. Sim, então o que acontece? Caminhando na fala, né, o que acontece? O que surgiu de dúvida é o quê? Como era pesado, tá, esse lixo que entra lá no aterro sanitário, que são toneladas. Só para você ter uma ideia, só de lixo de coleta seletiva, são mais de 70 toneladas por mês. Agora, o que acontece? A resposta da prefeitura foi o quê? Que eles têm lá
uma ligação online com aterro sanitário para fazer a pesagem das toneladas de lixo. Então, isso é um absurdo, tá? Recebemos, sim, a cópia do contrato aqui, porém, eu só estou falando aqui, colocando para você que está nos assistindo, verificar como é que funcionam as coisas. Outro detalhe que eu quero colocar aqui, com relação ao quê? A Hora Park, a empresa que explora a Zona Azul aqui na cidade. Nós sabemos que, recentemente, tiraram os estacionamentos ali, tá, do Parque da Cidade, do Parque dos Eucaliptos, da João Américo, enfim, tá? E aí colocaram a tarifa da Zona Azul. Mas o questionamento é o quê? É que, segundo um projeto que eu coloquei, sim, nessa casa, o jurídico da Câmara rejeitou o projeto, tá? Então, esse projeto veio para casa. E lembrando que todo projeto que a gente coloca nessa casa, como no caso desse projeto que eu coloquei aqui, que é a isenção de tarifa para portadores de necessidades especiais e idosos, o jurídico da casa deu parecer contrário, porém, o parecer do jurídico dessa casa é apenas um parecer opinativo, tá? Então, quer dizer, se nós não temos o acesso ao contrato, por exemplo, da Hora Park, como opinar dentro de um projeto desse de envergadura, que vai trazer benefício para o idoso e para o portador de necessidade especial, dizendo que é inconstitucional? Então, nós temos que ter o quê? Primeiro, teríamos que ter, sim, o contrato da Hora Park para analisar com profundidade esse projeto. Então, fica aqui o quê? Fica aqui esses apontamentos, tá, que eu coloquei, sim, esse projeto nessa casa. E também o Passe Criança, só para finalizar, senhor presidente. O Passe Criança, que também não foi aprovado, porque a gente não tem o contrato da prestadora de transporte coletivo na cidade. Então, mas quero parabenizar aqui por esse projeto, que eu acredito que vai trazer maior transparência para essa casa. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, todos os vereadores dessa casa, público que assiste agora em casa, a TV Câmara, esse projeto, ele é muito importante, não só para a cidade de Jacareí, como também para cada um de nós vereadores, porque a fiscalização com respeito aos contratos realizados entre a prefeitura e várias empresas, ele é de competência de cada um de nós vereadores. Os poderes, como foi falado, eles têm que ter uma certa harmonia. Se realmente esses três poderes, eles são uma família, o executivo, o legislativo e o judiciário, então nós temos que saber o que está acontecendo. Porque tudo passa aqui. Tudo que vem tem que passar por essa casa, créditos adicionais para poder vir para a votação. Se o vereador não votar, não tem aprovação, não tem como a prefeitura conseguir fazer nenhum convênio, conseguir um crédito adicional, se for rejeitado nessa casa. Agora, com respeito à Zona Azul. Com respeito à Zona Azul, é interessante cada um dos vereadores, nós ficamos atentos em saber como está o contrato. Por quê? Coloca mais algumas vagas, né, rotativa na cidade, e nós não sabemos quantas vagas que tem, se o contrato está ali, é tantas vagas. Um exemplo, tem 100 vagas, vai colocar mais 20 vagas. Aonde que fica essas 20 vagas no contrato? Fica 20 vagos espaços? Então, nós temos que saber que realmente tudo que está saindo e entrando, temos que saber os valores, saber tudo a respeito dos contratos, porque isso é muito importante para a Câmara. E não é nada contra o Poder Executivo, isso é uma ferramenta que ajuda o Poder Executivo a caminhar em união com a Câmara Municipal. Porque a prefeitura não pode tomar
nenhuma atitude com respeito a qualquer valor e não avisar a Câmara Municipal no que ela está fazendo. Os contratos que ela tem feito com vários órgãos, então ela deve dar para a Câmara Municipal uma explicação com respeito a tudo que está sendo firmado entre ela e várias empresas. Então é muito importante que venha para essa casa os contratos, vários vereadores já pediram os contratos, mas, infelizmente, os contratos não vieram. São José vem, tenho conversado muito, com o Shakespeare, que é presidente da Câmara de São José. Então, eles mandam para a Câmara de São José. E algumas câmaras municipais já recebem o contrato, sabe como que é, porque vários vereadores são questionados por alguns munícipes que querem saber quanto que é o tempo, o prazo, quanto que vai vencer o prazo desse contrato, daquele outro contrato. Então, nós temos que saber o prazo de validade de cada contrato para que possamos esclarecer a população a respeito de todos os contratos feitos entre a Prefeitura e todas as empresas. Eu sou favorável a esse projeto que vai beneficiar e dar mais transparência para a Câmara Municipal, para que nós possamos ter uma ferramenta mais afiada. O projeto continua em discussão. Eu gostaria também de estar contribuindo com o projeto. Desde já, parabenizando os autores da propositura. Eu vejo que já é um avanço bastante grande. Apesar de eu ter feito 2 emendas, essas emendas deixavam mais claro a questão dos contratos anteriores também, tá certo? Mas eu acho que já foi um avanço. Pelo simples fato de já estarmos aqui discutindo e já vendo também a possibilidade de estarmos aqui aprovando esse projeto de lei que fala justamente do envio das cópias, das cópias dos contratos que a Prefeitura irá assinar com as empresas no caso. Então, pelo esse simples fato de já podermos estar acessando dentro de 30 dias após a assinatura, eu vejo como um grande marco para a nossa Câmara Municipal. E outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: contratos, até agora, como o vereador que antecedeu falou que é em relação ao envio, eu acho que já foi cobrado várias vezes. Vários vereadores cobraram e nunca foram aceitos. Agora, uma coisa que deixa a gente assim meio que no ar, é quando as pessoas, quando a Prefeitura não envia o contrato, a cópia, para a Câmara Municipal, muitas vezes é porque pode ter alguma coisa estranha nesse contrato. Por isso que fica essa dúvida. Agora, com o envio das cópias dos próximos contratos, eu acho que virá um contrato mais enxuto e, com certeza, muito mais transparente para a nossa população. Porque para a população, a Câmara Municipal, assim como a Prefeitura, é a mesma coisa. Eles não diferenciam o que é poder executivo, o que é poder legislativo. Então, nós somos muito cobrados. Agora, com essa possibilidade do envio desse contrato, eu acho que vai dar muito mais clareza, nós podemos estar dando um respaldo para a nossa população, então eu acho que é um grande avanço. Então, vereadores que fizeram parte dessa propositura, contem já, desde já, com o meu voto favorável à propositura no caso. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos então na votação na forma regimental. Vereadora Analino. Só dizendo, né, que eu sou um dos autores, mas agora foi aberto para todos os vereadores, mas essa é uma conversa nossa antiga, quer dizer, antiga 2013, né, dessa necessidade de termos esses contratos para a hora que né, algum vereador quer tirar alguma dúvida, e então temos a necessidade de ter os contratos aqui. Vamos lá, o contrato é muito grande, não pode fazer cópia, toda aquela história que todo mundo sabe. Então, é um avanço mesmo para nós termos isso aqui na Câmara para tirarmos dúvidas, né, e ir atrás do que acharmos necessários, né? A fiscalização, que é uma obrigação nossa. Então, meu voto é favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Arildo Batista. Justificando meu voto, isso é bom, acho que fica um pouco mais conhecido para as pessoas que o fato de nós sermos bancada de situação, nós temos algumas situações que nos unem, né? É uma necessidade dessa casa. Eu acho que aqui é importante, que nós estamos todos buscando um único objetivo. É uma preocupação que a gente vinha debatendo, porque de fato isso trazia um certo constrangimento, porque é uma obrigação que inclusive já está na lei orgânica. Só que, de certa forma, a gente acaba encontrando uma certa dificuldade, ainda que nós sabemos que podemos ter acesso indo lá no local, né? Mas não é a forma correta. Eu acho que a Câmara tem que ter sim essa cópia, e nesse sentido não tem como votar contrário, sou favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Desde que meu nome vai incluir também aí, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Eu fico feliz, né, e eu acho que é um avanço dessa casa. E agora, de fato, nós vamos poder ter cópia desses contratos em N setores. Então, meu voto é favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Vereador Fernando, vereador Edgar e o Valmir, eu gostaria até de estar fazendo um convite para que nós possamos até formar uma comissão e fiscalizar. Como eu disse, nós temos dúvidas da forma que é cobrado a varrição, por exemplo, por essa empresa ambiental, e temos dúvidas das pesagens. O ano passado eu fui lá, constatei algumas coisas, mas não foi possível na época verificar tudo. Mas nós, se revezarmos e realmente avaliar a forma que é pesado, a forma que é pago, se realmente entra no aterro tudo aquilo que é pago, então, se tem dúvida, nós temos que tirar. Não estou colocando aqui, não é o mérito de alguém estar fazendo falcatrua, mas nós temos que verificar se está tudo certo, e é isso que nós temos que fazer. Depois nós podemos conversar um pouco e ver e amadurecer essa ideia juntos, né? Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de emenda à lei orgânica do município, de autoria de todos os vereadores, agora franqueado aqui pelos primeiros autores, foi aprovado em primeira discussão por unanimidade.